Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento socioeconômico. Como que a gente pode definir, né, o desenvolvimento socioeconômico? Diversos indicadores são usados para medir o nível de desenvolvimento socioeconômico de um país, um continente ou uma região, tá? Assim como as desigualdades e a qualidade de vida de sua população. Em muitos casos, pessoal, dados econômicos, né, como o Produto Interno Bruto, o PIB, e suas taxas de crescimento, assim como a renda per capita, são tomados, né, como referências. Só que a gente tem que entender, gente, que nenhum desses indicadores, né, traduz isoladamente as desigualdades sociais, porque esses indicadores que eu falei para vocês, o Produto Interno Bruto e a renda per capita, são indicadores, né, econômicos. Tá? Então, eles, isoladamente, eles não traduzem, tá, as desigualdades sociais. Para a gente entender, né, o motivo, a gente precisa conhecer o que esses indicadores significam no conjunto e no contexto de um país. E para isso a gente precisa entender o que é um PIB, o que é uma renda per capita, o que são esses indicadores sociais, e a gente vai falar sobre cada um deles, tá bom? O primeiro é o PIB, né? O que seria esse PIB, galera? Esse PIB é um indicador econômico, como eu falei para vocês, que representa a soma de todas as riquezas, tá, produzidas e geradas por um país em um determinado período. Geralmente, eles contam o PIB anualmente, né? Todo ano para poder ver o desenvolvimento do país, tá? O desenvolvimento em relação ao PIB, tá? O desenvolvimento econômico. Porque vocês vão ver daqui a pouco que desenvolvimento e riqueza são completamente diferentes, tá bom? Então prestem atenção. Então, o PIB, gente, ele é um indicador econômico, tá? Que representa a soma de todas as riquezas geradas por um país em um determinado período. Geralmente, eles usam o ano, tá? O PIB anual. O PIB anual, né, eles utilizam como referência para analisar o crescimento econômico de um país, pois ele, né, representa a soma de todos os bens e serviços produzidos ao longo de um ano. Então, como eu falei para vocês, né, então o PIB, ele é a soma de todas as riquezas, tá, geradas pelo país durante um ano. E esse PIB, ele é utilizado, né, para ver, para ter uma referência se teve um crescimento econômico. Então, eles analisam o PIB anualmente, tá? E o que seria a renda per capita? A renda per capita, pessoal, é uma média, né? Que pega o PIB, né? Ou seja, o Produto Interno Bruto, pega o PIB, né? Que é o conjunto de todas as riquezas, e divide pelo número, né? De habitantes de um país. O resultado dessa divisão, tá, representa uma média. E essa média, né, é a média de que quanto cada habitante vai receber, tá, em determinado ano, por exemplo. E essa renda, né, por pessoa ou renda per capita é o que significa, né, essa renda anual aí, tá? Então, como que a gente obtém o cálculo da renda per capita mesmo? A gente pega o PIB e divide, né, pelo número de habitantes de um país, e o resultado dessa divisão é a renda per capita, ou seja, a média, tá? Só que a gente sabe, gente, que essa renda per capita, ela não significa que ela é só uma média. Isso não significa que é o que cada um na população vai receber, porque a gente sabe que nem todo mundo ganha, tá, o mesmo valor, nem todo mundo ganha com igualdade, não existe essa igualdade. Então, por isso que a renda per capita, ela é só uma média para saber como, né, tá sendo a divisão aí, tá? Como seria a divisão? Isso não significa que essa renda per capita é realmente o resultado real que as pessoas vão receber durante o ano, tá? É só uma média, ok? Então, a renda per capita anual é obtida, né, dividindo o PIB de um determinado ano pelo número de habitantes de um país. O resultado dessa divisão, né, representa a renda média de cada habitante, ou seja, a renda por pessoa ou renda per capita. E aqui a gente tem um mapa, pessoal, que mostra, né, como que é a renda per capita aqui no mundo, né? E aqui, ó,
a renda ela é dividida em dólares, tá? Só para a gente obter essa média aqui para saber quanto, né, cada país aqui, né, tem, qual que é a renda per capita de cada país, tá? Então, esse de marrom mais escuro significa que é acima de 24.999 mil dólares, tá? Então, os países aqui, né, que têm uma renda per capita mais alta, a gente pode observar aqui, Canadá, Estados Unidos, Espanha, tá? Austrália, são alguns exemplos. E quanto mais claro vai ficando, né, o mapa significa que vai recebendo menos, ou seja, que tem uma renda per capita menor, tá? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, a primeira coisa para a gente entender o que é o desenvolvimento, a gente precisa saber separar e diferenciar as coisas, tá? Desenvolvimento não significa riqueza, tá? Então, o primeiro passo para a gente compreender as desigualdades socioeconômicas globais é diferenciar, né, desenvolvimento de riqueza. Desenvolvimento significa crescimento econômico acompanhado de desenvolvimento social, ou seja, é um PIB alto, é uma renda per capita alta, né? E também é uma soma com os indicadores sociais, como saúde, educação e qualidade de vida, tá? Então, o desenvolvimento, ele é um conjunto, ok? Então, vamos lá. O desenvolvimento, pessoal, ele significa, né, o crescimento econômico acompanhado de desenvolvimento social. Trata-se, entre outros aspectos, de melhoria na qualidade dos serviços oferecidos à população e a qualidade de vida, que foi o que eu falei para vocês, tá? Então, o PIB sozinho, ele não significa desenvolvimento. A gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, a China, né? A China tem o segundo maior PIB do mundo. Só que a China é um país emergente, assim como o Brasil, tá? Assim como a África do Sul, assim como o México, assim como a Índia. Então, esses países, né? Eles são países que, embora tenha PIBs muito altos, significa que esse PIB ele não é dividido de maneira igual, tá? Igual quando eu falo assim, de maneira mais igual possível, tá? Ele não é, esse PIB, ele às vezes, muitas vezes, ele não é revestido em indicadores sociais como saúde, educação, tá? Melhoria na qualidade de vida. Então, tudo isso influencia no desenvolvimento, pessoal, ok? Então, o PIB, né, sozinho, como eu falei para vocês, ele falha ao traduzir o quê? O desenvolvimento, porque um país ele pode gerar muita riqueza e isso não se reverter, né, em investimentos governamentais para melhorar a vida da população como um todo. Então, foi o que eu falei para vocês. Muitas vezes o país ele tem um PIB alto, só que isso não significa que esse PIB ele vai ser investido em saúde, em educação, em qualidade de vida, tá? E também, né, muitas vezes esse PIB ele não é dividido com igualdade para a população. Então, países aí que têm uma desigualdade social muito alta, significa, né, que tem uma pequena parcela da população que detém a maior parte da riqueza, ok? Então, ó, o indicador, né, de renda per capita, embora ele nos permita ter uma noção geral, né, da situação e desenvolvimento de cada país, ele também não demonstra a realidade de seu desenvolvimento. Como eu falei para vocês, gente, porque a riqueza produzida, ela não é dividida igualmente entre a população, tá? Essa renda per capita, ela é só uma média, tá? Ela é só uma média que só para ver como é que tá, para demonstrar a realidade. Ela não significa que ela é real, porque cada país, né, não tem essa divisão aí da riqueza, tá? Ela não é dividida igualmente entre a população. A gente sabe disso, porque tem alguns países que têm, né, uma desigualdade social muito grande. Essa distribuição de renda também é muito desigual, tá? Então, por isso que essa renda per capita, ela é só uma média, ok? Então, gente, para contornar, né, esse problema, outros dados socioeconômicos, eles são divulgados, né, pela ONU, ou seja, pela Organização das Nações Unidas, tá? Para poder utilizar, para ver como é que está o desenvolvimento e para medir o grau de desenvolvimento de um país. Por exemplo, leva em consideração alguns indicadores sociais, né? A expectativa de vida, a mortalidade infantil, o analfabetismo.
Então, esses fatores aqui, eles são muito levados em consideração para ver o grau de desenvolvimento de um país. Por exemplo, o que significa essa expectativa de vida? Indica, né, o número estimado de anos que o indivíduo, né, de uma população possivelmente viverão a partir de seu nascimento. Então, como eu falei para vocês, um exemplo, quando a gente pega um gráfico de faixa etária, por exemplo, se o topo, né, da pirâmide etária estiver muito alto, significa o quê, gente? Significa que a população, né, conseguiu uma boa expectativa de vida, porque ela está vivendo mais. Então, o topo, né, da pirâmide etária, ele é muito importante para a gente ver, né, o desenvolvimento em relação à expectativa de vida. Então, quanto mais largo for, né, o topo da pirâmide, significa que vai ter, né, uma expectativa de vida melhor, vai ter uma expectativa de vida boa, tá? Então, a expectativa de vida, né, ela indica o número de anos, né, estimados aí que os indivíduos da população vão viver, tá? A partir aí do seu nascimento. A mortalidade infantil, o que significa isso, né? Mortalidade vem de morte. Então, mortalidade infantil indica o número de crianças que morrem antes de completar um ano de vida em um grupo aí de cada 1.000 crianças nascidas vivas. Então, quanto maior, né, é a mortalidade infantil, significa que a saúde nesse país ele é bem precária. Então, a mortalidade infantil é outro indicador, tá? Então, quanto menor a mortalidade, significa que a saúde naquele país é muito boa, ok? O analfabetismo, pessoal, indica o número de pessoas acima de 15 anos que não sabem ler e escrever entre a população total de determinado país ou região. Então, o analfabetismo ele vai indicar, né, o grau de escolaridade daquele país ou daquela região, tá bom? Aqui nesse mapa, a gente pode observar, né, a expectativa de vida. Então, quanto mais vermelhinho, significa, né, que as pessoas estão tendo uma melhor expectativa de vida, né? Aqui no caso dos Estados Unidos, Canadá, China, tá? Espanha, Noruega, Austrália. Isso significa que as pessoas estão vivendo, né, acima de 75 anos. Então, a expectativa de vida nesses países é bastante alta. E o IDH, pessoal? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá? O IDH, a gente vai mostrar como que ele é calculado e também o que significa, né, esse IDH. O IDH ele foi elaborado pela ONU, né, pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de medir, né, por meio de um valor que varia de 0 a 1, o grau de desenvolvimento de um país. E ele leva, gente, em consideração os indicadores, né, sociais, como eu falei para vocês, e também o econômico, tá? Então, é um conjunto. Vamos lá para a gente entender isso. Olha só. Então, ele leva, né, esse índice de desenvolvimento humano, ele leva em consideração, né, os fatores como saúde, educação, tá? Qualidade de vida, ele leva em consideração tudo isso. Então, países com IDH muito alto, tá? Eles atingiram, né, um grau de desenvolvimento econômico e industrial e também, né, apresentam uma renda per capita elevada, tá? Por quê? Porque a renda per capita é como se fosse a distribuição de renda, que tem uma distribuição de renda mais igual, tá, para a população. E também ele leva em consideração o quê? Esses fatores sociais, como educação, saúde e qualidade de vida. Então, gente, o IDH, ele é um conjunto de tudo aquilo que eu falei para vocês. Ele é um indicador socioeconômico, ele leva em consideração a riqueza, ele leva em consideração a distribuição de renda, ele leva em consideração a saúde, a educação, a qualidade de vida. Tá bom? Então, países, né, com IDH muito alto significa o quê, gente? Que eles atingiram, né, um grande grau de desenvolvimento econômico e industrial e também, né, esses indicadores sociais, como saúde, educação, qualidade de vida. Então, é um conjunto. Tá bom? Países que têm um IDH médio e baixo, eles são considerados o quê? Subdesenvolvidos. Isso significa que esses países, gente, apresentam, né, uma má distribuição de renda,
e também, né, serviços públicos aí mais precários, como saúde, educação. E, consequentemente, a qualidade de vida nesses países também é muito mais baixa, tá? Então, países que têm IDH médio e baixo são considerados subdesenvolvidos e geralmente apresentam má distribuição de renda e serviços precários. E alguns países que são considerados subdesenvolvidos, né, que melhoraram um pouco o IDH, ou seja, que vem aumentando o IDH aí nas últimas décadas, eles são considerados países em desenvolvimento ou países emergentes, tá? Por exemplo, esses países, né, como China, Índia, Brasil, México, África do Sul, eles são países que estão em desenvolvimento, porque eles conseguiram melhorar, né, o IDH, tá? Eles conseguiram melhorar o PIB, eles conseguiram melhorar um pouquinho os indicadores sociais, eles estão um pouquinho acima, né, desses países que são considerados subdesenvolvidos. Então, eles são países em desenvolvimento e países emergentes, ou países emergentes, que é a mesma coisa. Tá? Aqui a gente tem a classificação, né, do IDH, que é muito alto, alto, médio e baixo. Então, quanto mais próximo de 1, quer dizer que o país ele alcançou, né, um IDH bastante alto. E aqui, pessoal, esse de rosa mais escuro significa, né, que são os que têm o IDH bastante alto e mais próximos a 1, tá? Por exemplo, aqui, ó, Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa, tá? Alguns países da Ásia, Oceania, tá? Então, esses países, eles têm, né, um IDH bastante alto. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula, tá bom? Tchau!